na carta aos Efésios, capítulo 3. A palavra nessa noite vai se basear na carta aos Efésios, capítulo 3. Aleluia. A partir do versículo 1. Só irei ler o primeiro versículo. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Amém? Podeis se assentar com salva de palmas bem alegre para Jesus. Agora, Senhor, que está presente nessa noite junto conosco. Amém? Glória a Deus. A carta aos Efésios é uma carta muito importante para quem deseja servir ao Senhor com integridade, com verdade. Mais do que um simples crente, servir ao Senhor como um verdadeiro cristão. Nela a gente vai encontrar doutrinas bíblicas muito importantes que fundamentam a nossa fé. E isso é de extrema importância para que a igreja do Senhor possa crescer no conhecimento e no entendimento da vontade de Deus através da sua palavra. E é muito importante isso. Para contextualizar quem são os Efésios, era um povo que habitava na cidade de Éfeso, uma cidade romana, onde ela era muito desenvolvida, ela era muito grande, ela era bem desenvolvida economicamente, tinha tinha um fluxo de mercadoria muito importante, era onde tinha muitas escolas também de filosofias. Era uma cidade muito grande, bem desenvolvida e próspera, mas era entregue à idolatria. E no meio das diversas religiões e deuses que tinham para se adorar, lá tinha também as religiões que ensinavam mistérios, coisas ocultas. E nós, como seres humanos, a gente tem essa tendência de procurar tudo aquilo que é mistério, um segredo, coisas assim chamam a nossa atenção. Paulo, com sabedoria, ele vai usar essa artimanha na sua carta para chamar a atenção dos crentes de Éfeso. Ele vai usar esse termo por diversas vezes neste capítulo no qual eu vou basear minha pregação. A palavra que nós lemos começa Paulo dizendo: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Quando ele fala por esta causa, ele está mencionando os capítulos anteriores. Para poder entender o que Paulo vai falar aqui, a gente precisa entender o que foi falado antes. No capítulo 1, a gente vai ver as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. As bênçãos que nós recebemos automaticamente quando a gente se converte de coração à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Se você pode seguir, se quiser, a partir do capítulo 1, versículo 3, mas eu fiz a lista aqui para ser mais rápido. As bênçãos que a gente recebe em Cristo quando a gente crê na nossa salvação e perdão por meio de Jesus, a gente recebe a seguinte bênção. A palavra vai dizer: primeiro, porque Deus nos escolheu nele, em Jesus, antes da criação do mundo. Deus nos conheceu antes que a gente viesse a existir, antes que a gente nascesse, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos abençoou com a oportunidade de estarmos 24 horas sobre 24 horas diante da presença dele. Mas não é de qualquer jeito, é santo e irrepreensível na presença dele. E é por isso
que Ele derrama, coloca, nos cela, derrama sobre a nossa vida o seu Espírito, para nos auxiliar nessa peleja que é viver santo e irrepreensivelmente nesse mundo corrompido por pecado. A terceira bênção que a gente recebe: em amor nos predestinou. Em amor nos predestinou. Ou seja, por amor, Ele nos, de antemão, determinou que nós fôssemos salvos. Ele quis que a gente fosse salvo por amor. Não foi outro sentimento, foi por amor. A quarta bênção foi para que a gente pudéssemos ser adotados como filhos. Porque no capítulo 2 dessa mesma carta, a gente vai ver que nós éramos filhos da ira. A gente estava sobre a condenação de Deus, o juízo de Deus. Mas pela nossa fé em Jesus pagando nossos pecados naquela cruz, quando nós cremos nele, por meio da fé, por graça, a gente recebe essa filiação a Deus. Não somos mais filhos da ira, não estamos mais destinados à perdição eterna, estamos destinados a sermos filhos do Deus vivo. A quinta bênção é a qual nos deu gratuitamente no amado. Ele nos deu de graça todas essas bênçãos, as que eu já li e as que eu ainda vou ler. E no amado, quem é o amado, igreja? É Jesus Cristo. A sexta bênção: nele temos a redenção. Redenção de quê? O perdão de quê? Dos nossos pecados. Oitava bênção: e nos revelou o mistério da sua vontade. Deus, sendo todo poderoso, sendo completo, não precisando de nada do que a gente faça. O que a gente faz para Deus não é porque Ele precisa, não é porque Ele necessita, não é porque Ele é incompleto. Deus, se quisesse, Ele nem ligaria para nós, mas Deus, por amor, Ele nos escolheu para sermos filhos. Por amor, Ele deu o seu Filho para salvar o mundo. Por amor, Ele nos fez filhos dele. E Ele também nos revelou o mistério da sua vontade. No capítulo 3 a gente vai ver que mistério é esse. Nona bênção: nele fomos também escolhidos. Fomos escolhidos em Jesus. Quando nós cremos em Jesus, a gente automaticamente é escolhido de Deus para todas essas bênçãos, mas também para quê? A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. O que a gente faz, quem nós somos em Jesus, é para louvor e glória do nosso Deus. Décima bênção: o Evangelho que nos salvou. Ele nos deu a oportunidade de ouvir o Evangelho. Se você crer em Deus, se você já entregou sua vida ao Senhor Jesus, é porque Deus te deu uma bênção, e esta bênção foi o Evangelho. A palavra de Deus que está em suas mãos nesse momento, você que tem uma Bíblia na sua mão, nela está contido o Evangelho. Essa palavra é ela que vai te guiar até os céus, é ela que vai te guiar nas trevas desse mundo, é ela que vai guiar o teu coração, que pode te enganar, é ela que vai iluminar teu coração e mostrar o que é a verdade. A 11ª bênção, ou 12ª, vocês foram selados, nós fomos selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Quando você crê no Evangelho, quando você crê na morte de Jesus, quando você crê na sua ressurreição, quando você crê, quando a palavra de Deus diz que você foi justificado na cruz, quando você se entrega de verdade ao Senhor com sinceridade, quando você entrega a sua vida dizendo: minha vida não pertence mais a mim, às minhas vontades, mas pertence a Jesus Cristo e à vontade de Deus, você é selado pelo Espírito Santo. Aleluia. E para finalizar essa lista, a 13ª bênção
a gente recebe a garantia da nossa herança, que é este selo do Espírito Santo. A garantia de que, se perseverarmos nessa terra, quando chegarmos diante de Deus, a gente vai entrar pelos portões celestiais, vamos herdar a morada eterna, vamos estar com Jesus Cristo, nosso Salvador, para sempre. Aleluia. No capítulo 1, a gente vai ver também a organização do Deus Pai, de Jesus e do Espírito Santo. Quando, Jonathan, desde a eternidade, quando o tempo para nós nem existia, pois para que a gente contasse as horas, foi Deus que criou o tempo para nós, porque Deus não existe no mesmo tempo que a gente. Deus já era antes do tempo existir, e de uma forma que a gente não pode dizer quando Deus começou a existir. Ninguém criou Deus. Deus já era, muito antes de o mundo ser criado. Deus já estava presente e vivo, e já existia. É por isso que a gente não diz que Deus existe, ou que Deus veio a existir. Deus é, Ele foi, Ele é, Ele sempre será Deus. Amém? A gente vai ver como Deus se organizou para nos salvar. O Deus Pai nos abençoou, nos escolheu, nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença, nos predestinou conforme o bom propósito da Sua vontade. Não foi para a gente se gabar de ser cristão, mas foi para que Ele fosse glorificado. Foi conforme o bom propósito da vontade dEle. Foi para o louvor da Sua gloriosa graça. Foi de acordo com as riquezas da graça de Deus. Foi Ele que derramou sobre nós toda a sabedoria e entendimento. Foi Ele que, de acordo com o seu bom propósito, que estabeleceu em Cristo, quis nos salvar. Foi conforme o plano dele, que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, não é segundo a nossa vontade. Deus não criou o mundo para a nossa vontade. Deus não te abençoou com vida para a sua própria vontade. Deus não te abençoou com trabalho para a tua própria vontade. Deus não abençoa você todos os dias com fôlego de vida para você fazer o que bem quiser na sua vida. Deus te abençoou com tudo que nós temos e podemos dizer que somos para o louvor da glória dele. Foi para o louvor da sua glória, para o louvor dele somente. Jesus, nele temos redenção por meio do seu sangue, temos o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Não foi porque a gente merecia, foi graça, meus irmãos. Foi graça, foi favor imerecido. A gente não fez nada para merecer salvação. A gente não fez nada que agradasse a Jesus antes de nós sermos agora e termos entregue nossa vida a Jesus. A gente não fez nada que agradasse a Ele. Se você por acaso é uma pessoa que desde antes de conhecer Jesus, você tem um bom coração, você ajuda aquele que precisa, você estende a mão para aquele que necessita, não foi por causa disso que Jesus te escolheu, não foi por causa disso que Deus te escolheu, porque nada do que fazemos pode ser usado em favor de nós. Estávamos condenados, mas Jesus nos escolheu para sermos salvos, para o louvor da glória dele, conforme o bom propósito dele, e nós temos somente que dar toda a honra, toda a glória e louvor para ele. Aleluia. Jesus nos deu a salvação. O propósito de Deus também era de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Jesus não veio ao mundo desde Gênesis. Jesus não se manifestou para salvar Moisés, Noé, Abraão, Jacó, Israel, porque não era tempo. A revelação de Jesus, quando você se mergulhar na palavra de Deus,
você vai ver que é progressiva. Você vai ver desde Abraão, desde Adão, desde o jardim do Éden, Deus mencionando que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, mas não fala explicitamente de Jesus. Lá não está escrito o nome de Jesus, mas Deus já estava falando de um homem que viria para pisar na cabeça do diabo, para desfazer as obras de Satanás. E aí vamos ver no decorrer da Bíblia, até chegar nos Evangelhos, que nasceu um escolhido por Deus, que é o Emanuel, o Deus conosco, que é o Filho de Deus, que é a mesma essência de Deus, que veio ao mundo, se encarnou, que deixou a glória para ser uma criança, que indefesa, necessitada, que precisou passar por todas as dificuldades que a gente passa como ser humano nessa terra, da infância até a idade adulta, para ser crucificado na cruz. Jesus deixou a sua glória, Jesus deixou seu relacionamento com os anjos do céu, anjos que são tão velozes e nós que somos tão fracos e lentos, anjos que são poderosos, mas nós que temos uma força, um corpo limitado. Jesus deixou a sua glória nos céus. O Espírito Santo também desceu dos céus para ungir e selar a igreja de Jesus. Aleluia. Em Ezequiel 1 você vai ver no céu anjos velozes, anjos poderosos, anjos que adoram o Senhor dia e noite sem parar. Mas nós, a gente tem dificuldade de adorar a Deus dia e noite. Deus conhece as nossas limitações, mas a gente também às vezes não ajuda. A gente dificulta a obra do Senhor na nossa vida. A gente é teimoso, a gente é grosseiro, a gente é cabeça dura. A gente resiste àquilo que Deus fala no nosso coração, porque a gente tem medo, porque a gente é desobediente mesmo. E Jesus deixou essa glória, Jesus deixou os céus, Jesus deixou o trono dele de glória e majestade para se fazer humano como você e eu, para ter o seu corpo desfigurado, para ter o seu sangue derramado, para morrer no meu e no seu lugar por amor a nós. Aleluia. O Espírito Santo, ele vem no meio desta obra da salvação do homem selar a gente. No versículo 15 do capítulo 1, Paulo vai fazer uma oração, e eu resumi essa oração, para que Deus dê a eles, Paulo orando para os Efésios, para que Deus dê a eles o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Deus, que os olhos de seus corações sejam iluminados para que conheçam o que Deus preparou para eles, a sua esperança, as riquezas da sua gloriosa graça, que é a esperança deles, a incomparável grandeza do poder de Deus que opera neles. E eu coloquei aqui que opera nos Efésios, na igreja de Éfeso, na igreja que está aqui presente. O poder de Deus e do Espírito opera no nosso meio. Você pode estar sentado ouvindo essa palavra, não está vendo movimento, mas nas regiões celestiais está tendo movimento. A tua alma está sendo alimentada e fortalecida pela palavra de Deus. A palavra de Deus está operando na tua consciência, separando o que é bom ou errado, te santificando, te lavando a tua alma, o teu coração. Aleluia. No capítulo 2, uma das coisas que Paulo vai se referir no capítulo 3, no capítulo 2, vai falar da nossa antiga vida. Paulo vai lembrar nos Efésios, e isso é bom para que também nós, ao lermos a palavra de Deus, a gente se lembre também, para que a gente não se esqueça que a gente estava morto nas nossas transgressões e pecado. A gente seguia o que o mundo nos falava, o que era bom e errado. A gente seguia os nossos prazeres, a gente seguia a vontade do diabo, de Satanás. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões.
O morto não tem capacidade de se mexer, não tem capacidade de piscar o olho, não tem capacidade de estender a mão, não tem capacidade de fazer nada. Foi Deus, por pura misericórdia e amor a nós, meus irmãos. Ele te salvou e te resgatou de onde tu estava. Ele te tirou da tua antiga vida. E Ele vai te tirar se você ainda não sair. Que seja nas drogas, que seja na prostituição, que seja numa vida de crime, que seja numa vida longe dEle. Deus vai te trazer para perto dEle. Porque o poder de Deus e a palavra do Senhor se cumpre na vida dos seus escolhidos. Aleluia. O poder de Deus opera em nós, mas também através de nós. Deus não te salva, não te resgata, não te comprou com sangue para que você permanecesse sentado, passivo. Deus não te fez, não te salvou da tua antiga vida para que você viesse todos os domingos à igreja e se satisfazesse dessa vida. Deus te salvou para que o poder de Deus que te transformou opere na vida de outras pessoas através de você. Glória a Deus. O mesmo Espírito que te selou, o mesmo Espírito que confirma no teu espírito que tu é um salvo em Cristo Jesus. O mesmo Espírito que te faz discernir aquilo que é errado, que é desagradável a Deus, e aquilo que é agradável a Deus, esse mesmo Espírito pode operar através de você. Deus te capacita, te dá dons. Deus te ensina até a falar, te faz perder timidez. Deus te dá eloquência, te dá autoridade, te dá sabedoria, conhecimento. Ele é capaz de fazer isso na vida de qualquer pessoa. Ele te enche da unção de Deus, Ele te enche do poder dEle. Não vem de ti a força, não vem de ti a força para fazer aquilo que é agradável a Deus. Não vem de ti a força de te santificar a Deus. Não te vem de ti o poder e a força, a unção que te faz ganhar almas para o Senhor. Vem dos céus, vem do Espírito Santo na tua vida. Vem do próprio Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Paulo vai continuar dizendo que o Deus rico em misericórdia, com o grande amor que nos amou, nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Paulo vai lembrar, falar também que Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele nos resgatou, Ele nos redimiu para mostrar as eras que ainda iam vir. Paulo aqui, só para se situar de forma temporal, Paulo está no século I e a gente está no século XXI. Deus não mudou. Antes de existir o século I, havia o tempo antes de Jesus vir. O tempo onde tinha Noé, Abraão, Jacó, Isaac, onde o reino de Israel se estabeleceu. E Deus nunca mudou, meus irmãos. Deus estava operando até mesmo antes do mundo ser formado para nos salvar. Você ouviu o que eu falei no início da pregação? Ele nos predestinou. Antes que a gente viesse a existir, antes que a gente chegasse no século XXI, antes que viesse Abraão, Isaac, os primeiros pais na fé, Deus já tinha nos destinado para a salvação. Deus já estava vendo a queda do homem, Deus já estava vendo também o meio para nos salvar, já tinha preparado Jesus, e o Espírito Santo já estava pronto também para agir, meus irmãos. Aleluia. Essa é a grandeza da palavra de Deus. Glória a Deus. Essa é a grandeza do nosso Deus, do meu e do seu Deus. Glória a Deus. Deus opera fora de tempo e dentro do tempo. Deus é todo poderoso. Aleluia. Você, como homem e mulher humanos,
Você consegue fazer tudo isso que Deus faz? Claro que não. Quando você precisa de forças, a quem você recorre? Quando você precisa de ânimo, a quem você recorre? Quando você está no aperto e precisa de uma saída, quando você precisa de uma bênção, de um milagre que o doutor, que advogado não pode fazer, para quem você recorre? Recorra para o teu Deus, porque Ele é capaz de fazer coisas que você não pode. Aleluia. Paulo vai falar que Ele nos salvou pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Deus nos concede a graça e a salvação. Tudo que a gente precisa fazer é crer de coração que essa obra foi verdadeira, já está feita. Apenas crer que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador, que Jesus transforma a tua vida. Apenas isso, crer, ter fé. Isso é graça, meus irmãos. Você não precisa fazer nenhum sacrifício para Deus. Você não precisa pegar um animal e cortar a garganta. Você não precisa fazer rituais, cerimônias. Você não precisa nada disso. Apenas crer. O esforço que a gente tem para vir à casa de Deus, se sentar, ouvir a pregação, crer, salvo. A partir do momento que você crê de verdade, você aceita esse Jesus, você diz: eu preciso desse Deus, eu preciso mudar, minha vida não está boa, mas eu quero ver do que esse Deus é capaz. E quando você acredita, se essa for a última saída para a minha vida, eu arrisco crer, não tenho mais nada a perder. É nessas situações que o homem encontra Deus, e Deus transforma as vidas, porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. No Gênesis, Deus formou o homem do barro, mas depois ele pecou. Mas quando você crê em Jesus, você é refeito, remodelado. Paulo fala que somos criação de Deus em Cristo Jesus. A gente não é, nosso espírito não é regenerado, não é transformado por meio do barro da terra, não mais. É por meio da graça, da fé, do poder de Deus, do Espírito Santo, da fé em Jesus. Paulo vai falar, e tudo isto porque fomos vivificados, fomos trazidos à vida quando cremos em Jesus. E por meio da cruz, o que aconteceu também? A unidade e a paz em Cristo. Mais uma vez, Paulo vai falar aos Efésios: olha, se lembrem que vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão. Circuncisão é cortar o prepúcio, não vou entrar em detalhes. E isso era sinal de um pacto de Deus com um dos pais da fé. Não me veio o nome na mente. Lá em Êxodo, Abraão, pastor falando que é Abraão. Glória a Deus. E quem era judeu tinha o prepúcio cortado, tinha a marca da circuncisão. Quem não era judeu não tinha essa marca. Paulo está falando, quem era circuncidado tinha a marca de Deus, da promessa, com Abraão. Eles humilhavam vocês, chamavam vocês de circuncisão. Se lembrem disso. Se lembrem também que na antiga vida de vocês, mortos nos seus pecados, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros
estrangeiros quanto às alianças da promessa, e sem esperança e sem Deus no mundo. A gente estava na desgraça, perdido. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Paulo vai falar que por meio do sangue de Cristo, que de ambos os povos fez um, destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. Paulo vai falar também, o objetivo dele, de Deus, era criar em si mesmo, o objetivo de Jesus era criar em si mesmo, no corpo dele, na morte dele, através da cruz, dos dois povos, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo. Para Deus, agora, só há salvação em Jesus. Se um judeu deseja ter a salvação em Jesus, se uma pessoa estrangeira de Israel, estranha de Israel, sem fazer parte do país de Israel, da comunidade de Israel, quiser salvação, em Jesus somente. Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. A gente não tem acesso a Deus, ao Pai que está no céu, porque a gente é bonzinho, porque a gente faz coisas boas, porque você é uma pessoa de caráter. Você tem acesso a Deus quando você ora, quando você se conecta com Deus, por meio da fé, mais uma vez, fé. Você crê que está falando com Deus quando você dobra os seus joelhos, ou em seus pensamentos, por causa do Espírito Santo. É por meio de Jesus, da cruz dele, do sangue derramado dele, ele nos proporcionou o Espírito Santo, e por meio do Espírito Santo a gente tem acesso ao Pai. Ele nos fez também como cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Antes a gente era filhos da ira, a gente era alvo do juízo e castigo de Deus, porque a gente estava longe de Deus, sem Deus e sem Jesus. Mas agora a gente é feito família de Deus. Você agora tem um Pai perfeito, que cuida de você, que te conhece melhor do que qualquer pessoa nessa terra. Você tem um Deus todo-poderoso para cuidar só de você, meus irmãos. Isso não é bênção? O que mais você deseja para satisfazer a tua alma? Você está angustiado nessa noite? Você está preocupado nessa noite? Fale com teu Pai. Você faz parte da família de Deus agora. Somos também edificados, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor Jesus. Paulo está falando aqui uma figura de linguagem que, como se cada membro da igreja, mas não de uma igreja local, igreja, quando Paulo fala, aqui pelo menos, é quem crê em Jesus. Quem crê em Jesus, cada membro do corpo de Jesus, cada pessoa se torna membro do corpo de Jesus ao crer nele, ao se converter a ele. E Paulo está fazendo agora uma mudança. Ele fala de corpo, somos membros de um mesmo corpo, e agora ele está falando que nós somos edificados. Ele está fazendo como se fôssemos, cada um de nós, uma pedrinha ou um tijolo de um edifício que está sendo construído. E nós estamos sendo bem ajustados. A gente cresce para se tornar um santuário santo em Jesus. Porque não há igreja sem Jesus. Se uma igreja não tiver a palavra do Evangelho, se não honrar a palavra do Evangelho,
da palavra de Deus do Evangelho, se não há renúncia de pecado, se não há pregação sobre santificação, se não há renúncias das suas próprias vontades, essa igreja está sem Jesus. E uma igreja sem Jesus não é templo santo no Senhor. Não é igreja. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O Espírito Santo está dentro de você, cada um de nós. Só que a gente não tem que se esquecer de que Ele também é Deus. Ele é onipresente. Quando a gente se reúne, não é cada um tendo um Espírito Santo diferente. É o mesmo Espírito. Somos unidos. Eu posso ir para um lado do mundo, você pode ir para outro, mas assim mesmo a gente continua conectado pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Deus, pela mesma fé. Aleluia. E nisso somos chamados de morada de Deus no Espírito, porque por meio do Espírito Santo na nossa vida, por meio do Espírito Santo dentro da igreja, Deus e Jesus se faz presente. Aleluia. Então tudo isso, no versículo 1 do capítulo 3, quando Paulo fala por esta razão, ele está falando de tudo isso. As bênçãos espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Ele está falando também do fato de Deus ter nos trazido por meio de Jesus a vida, ter nos ressuscitado da nossa morte, dos nossos pecados. Ele também está falando que Deus uniu por meio da cruz de Jesus, mais uma vez, dois povos diferentes, agora só um, a igreja do Senhor. Quando Paulo fala por esta razão, ele está falando de tudo isso. No versículo 1, capítulo 3, ele continua falando, depois da vírgula, oro. Por que ele está orando? Porque ele não pode estar presente. Quando a gente deseja ajudar alguém, ou quando a gente deseja cuidar da igreja, sem apesar de estar perto de cada membro, porque a gente não é onipresente, a gente tem tempo, família para cuidar. O pastor tem família, tem seus problemas para resolver no dia a dia. Ele não é onipresente, mas por meio da oração dele, por meio da minha oração, por meio da oração de vocês, Deus está presente com cada um de nós. Paulo aqui, escrevendo essa carta, ele está preso em Roma. E ele está orando porque ele está preso, porque ele não pode estar presente, ensinando a igreja as coisas que convém a igreja fazer e viver como viver. Então ele está escrevendo uma carta dentro da prisão. E ele ora para que, mesmo ele não tendo presente, o dono da obra, o dono da igreja, se faça presente dentro da igreja. Mesmo preso, ele sabe que a oração dele não pode ser retida por nada e ninguém. Ele continua falando, ele se apresenta, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Ele está preso dentro de uma prisão romana, só que ele está falando que ele é prisioneiro de Jesus. Ele não está dando a Roma o prazer de dizer, eu sou mais um prisioneiro de vocês, por pregar o Evangelho. Não, ele está falando, se eu estou preso é por causa de Jesus. Se eu sofro e padeço é por causa de Jesus. É porque Ele me amou e me salvou, porque eu amo também e posso morrer nele, crendo nele, porque eu sei que a minha vida, se eu morrer e perdê-la, é lucro para mim, porque eu vou estar junto do meu mestre. Ele fala, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, porque ele sabe que Jesus é aquele que tem o verdadeiro poder na vida dele. Porque ele sabe que se Jesus quisesse, tirasse ele de dentro daquela prisão. Deus fez estremecer uma prisão com um terremoto,
para libertar Paulo e Silas lá em Atos dos Apóstolos. Por que ele não poderia fazer aqui? Ele poderia. Mas Paulo tinha uma fé, uma convicção de que ele não estava preso porque os romanos quiseram, mas porque era a vontade de Deus que ele sofresse pelo Evangelho. Ele sofreu pela igreja. Ele continua falando no versículo 1: em favor de vocês, gentios, que ele estava preso em favor daquele povo, daquela igreja, porque ele amava aquela igreja. Meus irmãos, eu falei demais, a pregação vai até aqui, vou entregar a minha oportunidade. Acabei não pregando sobre o capítulo 3, porque eu considero que eu ainda estou aprendendo a pregar. Me perdoe, igreja. Quem me perdoe? Me desculpe. Vou tentar fazer melhor da próxima vez. Meus irmãos, até aqui a mensagem. Espero que o Senhor tenha falado aos corações de vocês. Espero que vocês saiam daqui abençoados. E agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.